O Falcus parverius, também conhecido como quiriquiri, é o menor e mais comum falcão na América do Norte. Exibe dimorfismo sexual em tamanho, as fêmeas sendo moderadamente maiores, e plumagem, embora ambos os sexos tenham as costas ruivas com barras visíveis. Sua plumagem é colorida e atraente, e os juvenis são semelhantes em plumagem aos adultos. Também é encontrado na América do Sul e é uma espécie bem estabelecida que evoluiu para 17 subespécies adaptadas a diferentes ambientes e habitats ao longo das Américas. Os falcões parverius são encontrados em uma ampla variedade de habitats, incluindo pradarias, pastagens, desertos e outras regiões abertas a semi-abertas. Eles também podem ser encontrados em áreas urbanas e suburbanas. O habitat de um quiriquiri deve incluir poleiros, espaço aberto para caçar e cavidades para ninhos, sejam naturais ou feitas pelo homem. Os quiriquiris se alimentam principalmente de pequenos animais, como gafanhotos, grilos, borboletas, mariposas, libélulas, besouros, lagartos, ratos, toupeiras, rãs e pequenos pássaros. O quiriquiri também foi relatado como tendo matado escorpiões, cobras, morcegos e esquilos. O quiriquiri é capaz de manter altas densidades populacionais, pelo menos em parte por causa da ampla variedade de sua dieta. O principal modo de caça do quiriquiri é ficar pousado e esperar que a presa se aproxime. A ave é caracteristicamente vista ao longo das estradas ou campos empoleirada em objetos como árvores, cabos de energia aérea ou postes de cerca. Ele também caça planando, pairando no ar com batidas de asas rápidas e escaneando o solo em busca de presas. Outras técnicas de caça incluem voar baixo sobre campos ou perseguir insetos e pássaros no ar. A presa é mais frequentemente capturada no chão, embora ocasionalmente eles peguem pássaros voando. Antes de atacar, o quiriquiri caracteristicamente balança a cabeça e a cauda, então faz um voo direto em direção à presa para agarrá-la com as garras. Assim como o gavião de rabo vermelho, os quiriquiris conservam energia em uma caçada e escolhem seus ataques com cuidado em termos de posição e chances de sucesso. Durante a estação de reprodução, o pássaro carregará presas grandes de volta ao seu companheiro ou filhotes. Um estudo descobriu que um par de quiriquiri forrageava de maneiras que minimizavam os custos de aquisição de energia em sua situação particular. Por exemplo, se a taxa de sucesso de captura de presas diminui significativamente em uma área específica, o pássaro se moverá para uma área diferente. Os quiriquiris são sexualmente maduros em sua primeira primavera. Nas populações migratórias, os machos chegam ao local de reprodução antes das fêmeas, e então a fêmea escolhe um companheiro. Os vínculos entre pares são fortes, muitas vezes permanentes. Os pares geralmente usam locais de nidificação anteriores em anos consecutivos. Isso dá às aves uma vantagem sobre indivíduos mais jovens ou invasores, pois já estariam familiarizados com os locais de caça, vizinhos, predadores e outras características do local. Os machos realizam elaboradas exibições de mergulho para anunciar seu território e atrair um companheiro. Essas exibições consistem em várias subidas e mergulhos, com 3 ou 4 chamados clay em seus picos. As fêmeas são promíscuas por cerca de 1 a 2 semanas após sua chegada ao local de nidificação. Isso é pensado para estimular a ovulação. As transferências de alimentos do macho para a fêmea ocorrem aproximadamente de 4 a 5 semanas antes da postura dos ovos até 1 a 2 semanas depois. Os quiriquiris são nidificadores de cavidades, mas conseguem se adaptar a uma ampla variedade de situações de nidificação. Eles geralmente preferem cavidades naturais, como em árvores, com topos fechados e entradas justas que proporcionem proteção máxima para os ovos e filhotes. Os quiriquiris ocasionalmente nidificam em buracos criados por grandes pica-paus, ou usam os ninhos abandonados de outros pássaros, como gaviões de rabo vermelho, merlins e corvos. Eles foram registrados nidificando em beiradas de penhascos e topos de prédios, bem como em cavidades abandonadas em cactos. Os quiriquiris também utilizam comumente caixas de nidificação. 3 a 7 ovos, geralmente 4 ou 5, são postos aproximadamente de 24 a 72 horas de intervalo. O tamanho médio do ovo é de 32 mm multiplicação 29 mm, 10% maior do que a média para aves de seu tamanho corporal. Os ovos são brancos a creme com manchas marrons ou cinzas. A incubação geralmente dura 30 dias e é principalmente responsabilidade da fêmea, embora o macho incube de 15 a 20% do tempo. Os ovos perdidos geralmente são substituídos em 11 a 12 dias. A eclosão ocorre ao longo de 3 a 4 dias. Os filhotes são altriciais e só conseguem se sentar depois de 5 dias. Eles crescem rapidamente, atingindo o peso adulto após 16 a 17 dias. Após 28 a 31 dias, suas asas se desenvolvem e eles conseguem deixar o ninho.
Os jovens adultos quiriquiris podem se reproduzir a partir de 1 ano de idade, e a espécie tem uma expectativa de vida de aproximadamente 3 a 5 anos na natureza. Em termos ecológicos, o padrão reprodutivo do quiriquiri tende para uma estratégia de seleção R para aves pequenas. Na teoria da seleção RK, as pressões seletivas são hipoteticamente responsáveis por direcionar a evolução em uma das duas direções generalizadas, seleção RU ou K. Espécies selecionadas R são aquelas que enfatizam uma alta taxa de crescimento, tipicamente explorando nichos ecológicos menos lotados, e produzem muitos descendentes, cada um dos quais tem uma probabilidade relativamente baixa de sobreviver até a idade adulta, ou seja, alta R, baixo K. Por outro lado, espécies selecionadas K exibem características associadas a viver em densidades próximas à capacidade de suporte e geralmente são fortes competidores nesses nichos lotados que investem mais pesadamente em menos descendentes, cada um dos quais tem uma probabilidade relativamente alta de sobreviver até a idade adulta, ou seja, baixa R, alta K. Entre esses dois extremos, o quiriquiri é uma das poucas espécies de rapina que tende a ser selecionada para R. Eles são capazes de se reproduzir com 1 ano de idade, têm poucos adultos não reprodutores na população e têm ninhadas maiores. Sua taxa de crescimento populacional é alta em relação às rapinas maiores, que geralmente tendem a ser selecionadas para K.